Leitura da Bíblia. Dando seguimento da leitura do livro do Êxodo, capítulo 39 e capítulo 40. E dando início à leitura do novo livro da Bíblia, do livro de Levíticos, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos escutar e lermos juntos agora. Êxodo 39. As vestes sacerdotais. Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário, e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O colete sacerdotal. Fez-se o efode de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas, e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que o uniam, e aos quais era preso pelas duas extremidades. O cinto que passava sobre o efode, para prendê-lo, formava uma só peça com ele e era do mesmo trabalho: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix, engastadas em filigranas de ouro, nas quais foram gravados, à maneira de sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efode essas pedras para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. O peitoral. Fez-se o peitoral, obra de arte como o efode, de ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido, era quadrado e dobrado em 2. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras, primeira fila, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe, elas estavam engastadas em filigranas de ouro. E, correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, eram em número de 12, e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão. E também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixaram nas 2 extremidades do peitoral. Foram os 2 cordões de ouro passados nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E presas as 2 pontas dos 2 cordões aos 2 engastes, pondo-os para o lado da frente nas 2 alças do efode. Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro que se fixaram às 2 extremidades do peitoral, na orla interior que se aplica contra o efode. E enfim 2 outras argolas de ouro, que se fixaram na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, no lugar da junção, na cintura do efode. Prenderam-se as argolas às do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral na cintura do efode, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Outras vestes sacerdotais. Fez-se o manto do efode, tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça, como a de um corcelete. A orla inferior do manto foi adornada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro puro que se colocaram entre as romãs em toda a orla inferior do manto. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, em toda a orla inferior do manto, para o serviço, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho, tecidas, para Arão e seus filhos. O turbante de linho, e as tiaras de linho à guisa de ornato. A cintura de linho retorcido, bordada de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim,
como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, onde foi gravado, como se grava um sinete, consagrado a Javé. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A condução do trabalho. Assim foram terminados todos os trabalhos do tabernáculo, da tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Apresentaram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais. A coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação. A arca da aliança com seus varais e sua tampa. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor nele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro. O altar de ouro, o óleo de unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda. O altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios. Seus cordões e suas estacas e todos os utensílios necessários ao culto do tabernáculo para a tenda de reunião. As vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho, e averiguou que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor, e Moisés os abençoou. Êxodo 40. O tabernáculo é armado. O Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda de reunião. Porás nele a arca da aliança e a ocultarás com o véu. Trarás a mesa e disporás nela as coisas que devem estar sobre ela, trarás o candelabro e porás nele suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o perfume diante da arca da aliança e pendurarás o véu à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda de reunião. Colocarás a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e porás água nela. Farás o recinto do átrio e disporás a cortina à entrada do átrio. Tomarás o óleo de unção e ungirás com ele o tabernáculo com tudo o que ele contém. Ungirás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Ungirás a bacia com seu pedestal, e a consagrarás. Farás em seguida aproximarem-se a Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião, onde os lavarás com água. Revestirás a Arão com os ornamentos sagrados. Farás aproximarem-se seus filhos e, depois de os teres revestido de túnicas, tu os ungirás como o fizeste com seu pai. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado, e se conformou a tudo. Assim, no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigido. Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases, suas tábuas, suas travessas, e assentou suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou o testemunho e colocou-o na arca. Introduziu a arca no tabernáculo. Colocou a mesa na tenda de reunião, do lado norte do tabernáculo, diante da cortina. E dispôs nela em ordem os pães diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda de reunião, diante da mesa, do lado sul do tabernáculo. E dispôs nele as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante do véu. E queimou nele o incenso,
como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a cortina à entrada do tabernáculo. Colocou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo, da tenda de reunião, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oblação, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôs nela a água para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavaram aí as mãos e os pés. Quando entravam na tenda de reunião e se aproximavam do altar, faziam suas abluções, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Enfim, fez o recinto do átrio em torno do tabernáculo e do altar e colocou a cortina na porta do átrio. Assim terminou Moisés a sua tarefa. A glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho quando se elevava a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se elevasse. E, enquanto duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia. Agora, dando seguimentos às leituras do livro da Bíblia, vamos estudar o livro do Levíticos, capítulos 1 e capítulos 2. Vamos estudar juntos agora. Levítico 1. O Holocausto. O Senhor chamou Moisés e falou-lhe da tenda de reunião. Fala, disse-lhe ele, aos israelitas, dizia-lhes: quando um de vós fizer uma oferta ao Senhor, será dentre o gado maior ou menor que oferecereis. Se a oferta for um holocausto tirado do gado maior, oferecerá um macho sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima, que será aceita em seu favor para lhe servir de expiação. Imolar-se-á o novilho diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o sangue e o derramarão ao redor sobre o altar que está à entrada da tenda de reunião. Tirar-se-á a pele da vítima, e esta será cortada em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão porão fogo no altar, e empilharão a lenha sobre ele. Dispondo, em seguida, por cima da lenha, os pedaços, a cabeça e a gordura. Lavar-se-ão com água as entranhas e as pernas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Se a sua oferta for um holocausto tirado do gado menor, dos cordeiros ou das cabras, oferecerá um macho sem defeito. Imolá-lo-ás do lado norte do altar, diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, derramarão o seu sangue em redor do altar. A vítima será, em seguida, cortada em pedaços, com a cabeça e a gordura, que o sacerdote disporá sobre a lenha colocada no fogo do altar. As entranhas e as pernas serão lavadas com água, e, em seguida, o sacerdote oferecerá tudo isso, queimando no altar. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto tirado dentre as aves, oferecerá rolas ou pombinhos. O sacerdote meterá a ave sobre o altar, lhe destroncará a cabeça e a queimará no altar, depois de haver espremido o seu sangue contra a parede do altar. Tirará o papo com as penas e os jogará perto do altar, para o oriente, no lugar onde se põem as cinzas. Abrirá em seguida a ave à altura das asas, sem as desprender, e a queimará no altar, em cima da lenha que está no fogo. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Levítico 2. A oferta de cereal. Quando alguém apresentar ao Senhor uma oblação como oferta, a sua oblação será de flor de farinha. E levá-la ao sacerdote, filho de Arão, o qual tomará um punhado de flor de farinha com azeite, e todo o incenso,
e a queimará no altar como um memorial. Este é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. Quando ofereceres uma oblação de coisa cozida no forno, farás bolos de flor de farinha sem fermento, amassados com azeite, e bolachas sem fermento, untadas com azeite. Se a oblação que ofereces for algo cozido na frigideira, que seja flor de farinha amassada com azeite, sem fermento. Cortá-la-ás em pedaços e derramarás azeite por cima, isto é uma oblação. Se a oblação que ofereces for cozida na grelha, deverá ser flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a oblação assim preparada, e a entregarás ao sacerdote, que a colocará no altar. Ele separará da oblação o que deverá ser oferecido como memorial, e o queimará no altar. Este é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. Toda oblação que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não queimareis nada que contenha fermento ou mel em sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Podereis oferecê-lo ao Senhor como oferta de primícias, mas não será colocado no altar como oferta de agradável odor. Salgarás todas as tuas oblações. Se fizeres ao Senhor uma oferta de primícias, oferecerás espigas tostadas ao fogo, grão tenro moído como oblação de tuas primícias. Derramarás azeite por cima, ajuntando também o incenso. O sacerdote queimará como memorial uma parte do grão moído e do azeite com todo o incenso. Este é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Amanhã, dando seguimentos às leituras do livro da Bíblia, do livro de Levíticos, no capítulos 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Paz e bênção